Eu comecei a investir com mais ou menos uns R$ 100, zero conhecimento e apenas um sonho: me bancar através dos investimentos. Mas para que esse sonho se realizasse, eu só tinha uma pequena barreira, que era não entender absolutamente nada sobre investimentos, tinha medo de perder o meu suado dinheiro e analisar uma ação ou um fundo imobiliário parecia mais uma tarefa de outro mundo. Mas hoje, aos 25 anos de idade e depois de alguns anos investindo, eu já recebo mais de R$ 1.000 de dividendo todos os meses através dos meus investimentos. Claro, ainda não é um valor suficiente para me bancar, mas estou caminhando para isso. E além disso, estou falando de um dinheiro que cai todos os meses na minha conta sem eu precisar trabalhar por ele. Então, se você quer aprender a colocar o seu dinheiro para trabalhar para você, nesse vídeo eu vou te mostrar na prática, com o conhecimento que eu fui adquirindo ao longo desses anos, se eu fosse começar hoje a investir do zero e com pouco dinheiro, como eu montaria uma carteira de investimentos completa. E olha, vou te falar, hein? Eu bati muito cabeça lá atrás quando eu estava começando, demorei muito para ter resultados, mas hoje eu vou te mostrar da forma mais objetiva possível como você pode começar a investir da forma correta, com estratégia e colher resultados em bem menos tempo do que eu. Então já pega aí papel e caneta, porque esse vai ser um vídeo prático e mão na massa. Vou te ensinar aqui desde a reserva de emergência até como você pode montar sua carteira de investimentos com ações, fundo imobiliário, renda fixa e até exterior. Vou te mostrar também por quais ativos eu começaria, quais eu compraria e inclusive vou te mostrar aqui como comprar na prática direto pelo aplicativo da corretora. E para quem ficar comigo até o final do vídeo, vou disponibilizar uma planilha gratuita para te ajudar nesse início. Vamos lá, vou partir aqui do pressuposto que você não tem nenhuma dívida, mas também se você tiver alguma, não tem problema. Pode seguir o passo a passo que vai dar certo do mesmo jeito. Então, para facilitar aqui o entendimento, pensa que investir é como se fosse um jogo onde você vai destravando os níveis à medida em que você evolui. E justamente o nosso primeiro nível aqui vai ser construir a reserva de emergência. E como a ideia desse vídeo é ser 100% na prática, já vamos aqui direto para a planilha. E aqui na planilha, para calcular a sua reserva de emergência, vamos precisar apenas de duas informações, que é o custo de vida mensal, ou seja, quanto você gasta para viver no mês, e também o prazo de cobertura, que é a quantidade de meses em que você quer ter em segurança. Então, para facilitar, eu até coloquei aqui alguns padrões, que basicamente a gente divide em três grupos principais. O primeiro é o servidor público, que basicamente trabalha para o dono da máquina de imprimir dinheiro. Então, essa pessoa aqui tem um pouco mais de estabilidade financeira. Então, 3 a 4 meses para o servidor público já estaria perfeito. Agora, o autônomo ou o empreendedor, a gente está falando aqui de um pouco mais de risco e menos estabilidade. Basicamente é o oposto ali do servidor público. Então, como essa pessoa toma mais risco, a gente precisa aqui de um período maior, que seria 12 meses. E ali no meio, o CLT, o prazo recomendado seriam 6 meses. Então, vamos colocar um exemplo aqui de uma pessoa, por exemplo, que é empreendedor ou autônomo. Então, o tempo de cobertura seriam 12 meses. Mas não necessariamente você precisa seguir à risca o que tem aqui na regra. Você pode ser um empreendedor e querer ter apenas 8 ou 10 meses da sua cobertura de vida. Aqui não tem nada cravado em pedras, é apenas um norte para te guiar. Porém, o ideal é que você fique aqui entre 3 a 12 meses. Não passa muito disso porque não é necessário. E para o custo de vida mensal, vamos imaginar que a pessoa gasta ali uns R$ 3.500. Inclusive, detalhe importante, tá? Custo de vida é diferente de salário. Salário é o que você ganha no mês, o quanto você recebe. E custo de vida é o quanto você gasta no mês. E no melhor dos cenários, o teu custo de vida deve ser menor, deve ser abaixo do quanto tu ganha, do teu salário. Mas bora imaginar aqui que a pessoa nunca viu nada sobre investimentos, não tem um pingo de organização financeira e começou agora. Ela decidiu que em 2025 vai começar a investir. E até então, ela ainda não é inscrita aqui no canal, então ela gasta todo o salário mensal do mês dela, que
vamos supor aqui que seja R$ 3.500 por mês, é isso que ela gasta para sobreviver. Então, se a gente multiplicar um valor pelo outro, que basicamente essa é a forma de calcular a reserva de emergência, vamos chegar aqui ao valor ideal de R$ 42 mil. E eu sei que esse valor pode parecer um pouco alto, pode assustar, mas aguenta aí que já vou te passar uma dica em relação a isso. Porém, se a gente imaginar aqui um outro cenário de, sei lá, uma pessoa agora que é CLT, então ela precisaria aqui apenas de 6 meses, e vamos supor que ela custa ali para passar o mês uns R$ 2.800. Então, ó, a reserva de emergência dessa pessoa seria bem mais baixa. A gente está falando aqui de aproximadamente R$ 17 mil. E se tu nunca tinha escutado esse termo antes, esse conceito sobre o que é reserva de emergência, basicamente é uma quantidade de dinheiro que você precisa ter guardado para quando acontecer alguma emergência na sua vida. Porque, adivinha, imprevistos são previstos. Na verdade, uma hora ou outra eles acabam acontecendo, a gente só ainda não sabe quando. Mas, já que eles vão acontecer, melhor seja que estejamos preparados. Então, entendido isso, antes da gente avançar para o nível 2, que é definir a estratégia de investimentos, vamos logo esclarecer aqui duas dúvidas que podem surgir. A primeira é, Raíssa, preciso juntar todo esse dinheiro para começar a construir a minha carteira de investimentos? E a resposta é não, tá? Não necessariamente você precisa juntar toda a tua reserva de emergência para só depois começar a investir. Na verdade, eu recomendo que você não faça isso. Você não espere concluir toda a tua reserva para começar a investir. Porque, convenhamos, a reserva de emergência é uma coisa chata e que demora para concluir, porém, ela tem a sua importância e é o que vai te proteger e, inclusive, te dar garantia para que você consiga seguir a estratégia. Então, para tu ter um norte, eu diria que pelo menos metade da reserva concluída, aí sim, já é hora da gente avançar para o nível 2 e definir a tua estratégia de investimentos. Mas antes disso, só pontuando aqui a segunda dúvida, que é justamente onde investir o dinheiro da reserva. E a resposta é bem simples, em qualquer CDB com liquidez diária ou um Tesouro Selic. Porque esses dois investimentos atendem perfeitamente os 3 critérios mínimos que a gente precisa olhar para investir o valor da reserva de emergência, que é segurança, afinal de contas você precisa garantir que aquele dinheiro vai estar ali quando você precisar. Segundo critério, liquidez, afinal a gente nunca sabe quando vai acontecer uma emergência, então o dinheiro precisa estar fácil acesso. E terceiro, rendimento, que deve ser de no mínimo 100% do CDI. Dito isso, bora agora para o nível 2, que é definir a tua estratégia de investimentos. Você não investe na doida para só depois montar a sua carteira de investimentos. Na verdade, isso foi um erro que eu cometi lá atrás. Mas como você pode aprender com o meu erro, você vai primeiro definir a sua estratégia para depois comprar os ativos. Então, bora lá aqui de volta para a planilha, porque eu vou te mostrar como eu definiria a minha estratégia se eu estivesse começando a investir agora. Aqui na planilha, nessa primeira guia, tu vai preencher apenas as informações com a cor preta, que é para calcular a tua reserva de emergência, e para o nível 2, tu vai clicar aqui do lado em estratégia, que é onde a gente vai definir a estratégia, ou seja, a alocação aqui da nossa carteira. Aqui nessa primeira tabela, onde tem o cabeçalho com a cor amarela, vai ser a principal informação que a gente vai ter que se atentar. Então, o que é que a gente vai fazer aqui? Basicamente, temos as 4 classes de ativos, né, que é renda fixa, fundo imobiliário, ações e exterior, e dentro dessas 4 classes que a gente vai ter em carteira, qual seria a porcentagem ideal que a gente quer ter em cada um desses setores? E já até aproveitei para colocar aqui embaixo que não existe um percentual certo, nada do que eu vou te passar aqui você precisa seguir fielmente a risca. Na verdade, vai depender muito do teu perfil de risco e do teu nível de conhecimento. Mas, para você ter uma base, e até porque a ideia é te passar mais ou menos o racional que eu utilizaria para começar, a estratégia e alocação é através do método ARCA, onde a gente vai dividir 25% da nossa carteira para cada uma dessas classes de ativos. Então, ficaria aqui 25% para renda fixa, 25% para fundo imobiliário, 25% para ações e 25% para exterior. E perceba que à medida em que eu defini aqui a alocação, aqui do lado o gráfico foi tomando forma de como ficaria a nossa carteira de investimentos. Essa é a alocação, é a estratégia que eu gosto de seguir, mas nada impede de você mudar isso aqui. Ah, Raíssa, eu tenho um perfil mais conservadora, eu quero ter aqui 40% em renda fixa, quero ter 20% em fundo imobiliário, 30% em ações e 10% em exterior, por exemplo. Nada impede de você seguir aí a alocação que você se sentir mais confortável. Como eu disse, no nosso exemplo, eu vou seguir aqui o método ARCA, que divide a carteira de forma igual entre as 4 classes de ativos. Aí, definida a estratégia, né, a alocação que a gente quer seguir, o próximo passo vai ser colocar aqui o patrimônio que você possui ou que você
você tem aí para começar. Então, vamos supor, Raíssa, eu tenho aqui R$ 500 para começar. Tu digita o valor aqui em cima na célula de cor preta e aqui embaixo, automaticamente, ele já vai te informar quanto você precisa ter investido em cada uma dessas classes de ativos. Então, nesse caso aqui, precisaria ter R$ 125 em renda fixa, em FIIs, em ações e exterior. Se for uma pessoa que tem um pouco mais de patrimônio, a lógica da estratégia vai ser exatamente a mesma, independente se você tiver aí R$ 100 para começar ou se você tiver R$ 500.000. A lógica vai ser exatamente a mesma, porque a gente tem aqui uma estratégia definida, inclusive até valor picado. Vamos supor aqui que a pessoa tem R$ 34.689. Beleza, a tabela automaticamente já calcula aqui quanto tu precisa ter em cada classe de ativo. Mas para facilitar, vamos imaginar aqui que a pessoa tem aí, sei lá, R$ 1.000 para começar. Esse é o valor que ela dispõe, então a gente vai distribuir esse valor entre essas classes de ativos e aqui já tem um valor que a gente precisa investir em cada uma delas. Para a gente entrar em cada uma das classes de ativos e escolher o que é que a gente vai colocar na carteira, é justamente que entra aqui o terceiro nível, que é a escolha dos investimentos. Agora a brincadeira vai começar, porque a gente precisa selecionar cada um dos ativos em que a gente vai colocar dentro da nossa carteira. Então, para facilitar a vida, eu já selecionei aqui alguns ativos e vou te mostrar à medida em que a gente for avançando aqui. Começando pela renda fixa, já até deixei aqui alguns marcados, né? Que seria um CDB de liquidez diária. Um exemplo é o CDB do Banco Sofisa ou do Banco Decoval, que hoje são as duas opções com a maior rentabilidade com liquidez diária. Ou seja, o teu dinheiro vai ficar rendendo, mas tu pode pegar ele de volta a qualquer momento que você quiser. Então, para compor aqui renda fixa, um CDB de liquidez diária seria excelente, até porque a parte de renda fixa é o que a gente vai usar para seguir a estratégia e também para aproveitar oportunidades. E como a ideia é ter R$ 250 em renda fixa, a gente pode colocar aqui uns R$ 100, por exemplo, no CDB do Banco Sofisa, e perceba que à medida em que eu for preenchendo as informações, aqui do lado, ó, a carteira atual já vai se desenhando, porque aqui em cima a gente tem a distribuição da carteira, ou seja, o modelo-alvo que a gente quer buscar, e aqui embaixo a gente vai ter o modelo atual. Aí, outro exemplo dentro de renda fixa que a gente pode colocar é alguma LCA, já que as LCAs são os investimentos isentos, né, do imposto de renda. Posso colocar aqui como exemplo uma LCA do Banco Inter, tem também o Tesouro Direto, e vamos distribuir aqui, eu vou colocar, por exemplo, aqui R$ 75 e aqui 75, pronto, bateu os R$ 250 e a gente ficaria com a alocação atual igualzinha à alocação ideal, como a gente definiu ali na estratégia. Mas se a gente colocar, por exemplo, vou colocar aqui no Tesouro apenas R$ 30, então ficaria um pouquinho abaixo do ideal. Mas só para tu ter uma noção mesmo, mas vou deixar aqui os R$ 75 como a gente já tinha colocado. Agora vamos descer aqui para a gente preencher os ativos de fundos imobiliários. E perceba, um detalhe bem importante aqui, tá? Tem apenas 4 espaços para você preencher com 4 fundos imobiliários. Porque se você está começando agora e tem pouco dinheiro para começar a investir, eu recomendo que você comece com no máximo 4 fundos imobiliários, assim também como 4 ações. Mais do que isso, não é suficiente. Começa aos poucos e depois, conforme tu for ganhando conhecimento, confiança e conseguir aportar mais, tu vai acrescentando aqui novos ativos. Mas para começar, eu escolheria apenas 4 fundos imobiliários, 4 bons fundos para estruturar essa carteira, porque com essa quantidade a gente já consegue uma diversificação interessante. Então, para fundo imobiliário, eu colocaria aqui, por exemplo, o HGLG11, é um fundo imobiliário do segmento logístico. Outro fundo que a gente pode dar como exemplo, MXRF11, fundo imobiliário de papel, para a gente ter esse equilíbrio. Uma outra opção, dessa vez de tijolo, pode ser o XPML11, e aí a gente teria um do segmento de shopping center. E aqui do lado, a gente vai colocar o valor que a gente investiu em cada um desses fundos. Então, vamos supor aqui que em HGLG a gente colocou R$ 158, XPML11 a gente colocou, acho que deve estar aqui custando uns R$ 98, e vamos supor que estava sobrando aqui um pouquinho para comprar pelo menos umas 2 cotinhas de MXRF11. Então, ó, a nossa carteira já está tomando forma. Perceba que atualmente, com essa composição, né, teríamos 25% em renda fixa e 27,60% em fundos imobiliários. Aí aqui eu não preenchi, mas tranquilamente daria para jogar um outro fundo de papel,
tá? Para dar um equilíbrio maior nessa carteira. E vamos aqui agora para a parte de ações. A gente poderia colocar aqui uma TAEE 11, uma outra opção, BBAS3, a gente poderia acrescentar. E o valor, sei lá, vou jogar aqui uns valores mais aleatórios. Vou jogar que a gente talvez tivesse em TAEE uns R$120 e uns 175 em BBAS3. Então perceba que a carteira atual já estaria um pouco mais desequilibrada em relação ao percentual alvo, né? Já que o alvo da gente é ter 25% em ações. E de acordo com esses exemplos que eu coloquei aqui, a gente teria uma carteira atual de ações em mais ou menos quase 30%. Então aqui a gente preencheu a parte de ações, afinal de contas, né, nada rende tão bem no longo prazo quanto boas empresas. E aqui, investindo em ações é uma forma da gente se tornar sócio de grandes empresas e, óbvio, receber uma parte dos lucros. E aqui em cima a gente tem alguns exemplos de fundos imobiliários, que é para a gente conseguir o objetivo ali de ter uma renda previsível e constante. Agora aqui embaixo vamos preencher a parte de exterior, que é para a gente também diversificar um pouco mais a carteira e tirar um pouco do risco Brasil. A gente vem vendo aí a nossa moeda perdendo cada vez mais valor, então é importante a gente ter um pouquinho do nosso dinheiro também fora do país. E aqui no exterior, de forma bem simples, eu optaria por um ETF, que basicamente é um fundo de índice, ou seja, é uma cesta de ativos. Quando você compra um ETF, ao invés de você comprar, por exemplo, uma ação, analisar de forma isolada, você vai estar comprando uma cesta que vem várias ações dentro ou vários fundos imobiliários. Então, para quem está começando, é muito mais interessante iniciar dessa forma, até porque o mercado norte-americano é muito mais maduro do que o nosso aqui brasileiro. Então faz sentido a gente investir através de ETF e é uma forma também mais simples e acessível para quem está começando. Então a gente poderia colocar aqui, por exemplo, o VOO, que é um fundo que replica o S&P 500, ou seja, ao investir nesse ETF, você vai ter um índice que replica a performance das 500 maiores empresas dos Estados Unidos. E aqui a gente está falando de empresas como Apple, Microsoft, Coca-Cola. Então é uma forma bem interessante de você expor um pouquinho do seu patrimônio ao mercado com uma moeda mais forte do que a nossa. E aqui a gente poderia colocar, sei lá, vou chutar aqui que a gente colocou um total de R$148. Então a carteira estaria aqui mais ou menos em 14,80%. E aqui em cima, ó, a gente consegue ver a distribuição atual da carteira conforme os exemplos que eu fui jogando aqui de forma totalmente aleatória. Inclusive, um detalhe bem importante, tá? Pelo amor de Deus, não é porque eu coloquei aqui o fundo imobiliário X ou Y, a ação W ou Z, que você precisa copiar isso aqui e seguir essas empresas aqui ou esses fundos imobiliários. Na verdade, muito pelo contrário, eu estou tentando te passar aqui o raciocínio por trás para que você consiga seguir o seu caminho de forma mais prática e simples, mas precisa entender se faz sentido dentro da estratégia, qual seria a proporção ideal, será que está no momento de compra, né? Você precisa aprender ali também a calcular preço-teto, por exemplo, porque não é o melhor fundo ou a melhor ação que você deve pagar qualquer preço que o mercado quiser te oferecer. Enfim, é apenas te dando norte aqui, não leva nada disso, pelo amor de Deus, como recomendação de compra, tá? Mas aqui nessa parte de baixo você teria a distribuição atual da tua carteira, então tu vai acrescentar aqui, né, os valores que tu tem aí. Ah, Raíssa, eu tenho aqui, sei lá, uma LCA do Banco Neon e eu tenho um valor lá de R$54. Beleza, vai atualizando aqui só para que você consiga ver a distribuição atual da tua carteira e, óbvio, aqui em cima tá a distribuição ideal que a gente vai buscar, o que a gente vai tentar ali alcançar. Então, por exemplo, aqui a parte de renda fixa, a gente deveria ter 25% e a gente tem exatamente 25%. Então, não precisa mexer. Mas vamos supor que no mês seguinte, tu tem aí um valor de R$200 para investir e você vai aportar aonde a carteira está mais desbalanceada. Então, nesse caso aqui, a gente consegue ver que essa partezinha verde, né, o exterior, ficou bem para trás. Se a gente olha aqui, ó, o exterior está com apenas 14,80%, mas a gente deveria ter 25%. Então, o teu aporte precisaria ter uma atenção um pouco maior para o exterior. E aí, quem mais ficou para trás aqui? Na verdade, o exterior ficou um pouco mais para trás, os outros dois já até passaram, né, ultrapassaram ali o valor ideal. E aí, dentro da classe de ativo em que você for fazer o seu aporte do mês, você vai olhar, por exemplo, em quem ficou mais para trás. Nesse caso aqui, é o exterior, né? Mas vamos supor aqui que fundo imobiliário, fundo imobiliário está representando apenas 10% da tua carteira. Vamos supor que seja isso e tu vai fazer o teu aporte do mês. Então,
quem você investiria e quem está com menos valor, quem ficou mais para trás, que no caso aqui seria o MXRF11. Então, para a gente concluir aqui o nível 3, a ideia seria você comprar a sua primeira cota de uma ação ou de um fundo imobiliário para você destravar e perder esse medo. Eu sei que no começo, às vezes, a gente fica com medo, né? Ai, meu Deus, mas eu não sei como é que funciona, e se eu perder dinheiro, eu não sei muito bem o que é que eu tô fazendo. E assim, já te adiantando, é normal que ao longo do processo você erre, na verdade, você vai errar mesmo, tá? Então, para destravar e adquirindo conhecimento e experiência, é melhor que você erre com pouco e vá adquirindo experiência. Então, compra aí a tua primeira cota de um investimento para que você destrave e consiga avançar para o quarto nível. E o quarto nível seria justamente evoluir, para que você comece a fazer a brincadeira de verdade, começar a investir realmente sabendo o que está fazendo, entendendo ali como é que funciona, como é que analisa, como é que filtra cada investimento, como é que lê relatório, calcula preço-teto. Aqui a gente está falando de uma coisa um pouquinho mais complexa. Mas se você quiser a minha ajuda particular com isso, a boa notícia é que as vagas para minha mentoria individual estão abertas, basta clicar no link que eu vou deixar aqui embaixo e quem sabe eu possa te ajudar aí um pouquinho mais de perto a que você tenha a sua carteira de investimentos bem estruturada e bem aprofundada. Ah, já ia esquecendo, vou te mostrar agora como você pode comprar os seus investimentos na prática para que você destrave aí, né, e compre a sua primeira cota. Mas antes, se até aqui esse vídeo te agregou em alguma coisa, por favor, para agora mesmo, 2 segundinhos, vai, deixa o like aqui embaixo, porque isso ajuda demais o meu trabalho. E também não seja egoísta de pensar apenas em você. Eu tenho certeza que esse vídeo aqui foi super prático e se eu tivesse começando a investir agora, com certeza esse vídeo iria me ajudar. Eu, sem dúvidas, gostaria de ter assistido um vídeo desse quando eu estava começando a investir lá atrás. Então deixa o like aí embaixo para o YouTube espalhar esse conteúdo para mais pessoas e aproveita também, se tu tem algum amigo que está querendo começar a investir, já compartilha esse vídeo com ele. Mas bora lá, como comprar aqui tua primeira cota na prática. Vou usar aqui o aplicativo, né, a corretora do Banco Inter, mas isso aqui não é nenhuma indicação, você pode utilizar aí a corretora que você quiser, de preferência que seja taxa zero, principalmente se você estiver começando. E o passo a passo aqui vai ser bem semelhante em qualquer corretora, então fica à vontade aí para utilizar a corretora que você quiser. Aqui na tela inicial, eu vou clicar nessa segunda opção em Investe, e aqui nessa próxima tela a gente vai clicar em Mostrar Mais, porque eu quero ver todas as opções, e logo aqui em Renda Variável é onde a gente vai clicar para estar acessando a Bolsa de Valores, que é onde a gente vai conseguir comprar a nossa primeira cota, e no caso vou clicar aqui em Home Broker no seu celular, e aqui nessa tela, ó, basta clicar nessa lupa e pesquisar pelo ativo que você quer comprar. Então, vou clicar aqui nesse primeiro, MXRF11, e aqui ele já traz a cotação, né? Então, o preço está em R$ 9,33. Você vai clicar em comprar. Nessa próxima tela, ele traz algumas informações, e aqui, basicamente, você vai definir aí a quantidade que você quer comprar. Você pode ir acrescentando aqui ou subtraindo, e basicamente clicar em confirmar a sua compra. No caso, no horário em que estou gravando esse vídeo, o mercado está fechado, mas você pode também deixar agendada a sua compra aqui no dia seguinte a ordem será executada. Então é super simples, realmente, não tem muito o que mascarar aqui para vocês, mas eu diria que a parte teórica ali de conhecimento que é um pouquinho mais difícil para a maioria de vocês, por isso que se você precisar de ajuda, preenche aqui o formulário que eu vou deixar na descrição, e se você quiser dar o próximo passo e aprender a analisar e filtrar os melhores fundos imobiliários da Bolsa para selecionar aí para sua carteira, vou deixar esse vídeo aqui, onde eu te ensino exatamente o passo a passo. Sem mais, espero muito que você tenha gostado, se gostou, não esquece de deixar o like aqui embaixo.